Bom dia, que prazer estarmos juntos nesta manhã para mais uma meditação. Estamos aqui com a meditação diária Joias Maravilhosas da Verdade. E hoje, dia 5 de abril, temos o seguinte tema: confissão. Vamos ler o texto bíblico? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Está em 1 João, capítulo 1, versos 8 e 9. A confissão do pecado, tanto em público quanto em particular, deve ser sincera e espontânea. Não deve ser arrancada à força do pecador. Também não deve ser feita de modo desatento ou descuidado, nem exigida de quem não tenha uma compreensão real do caráter detestável do pecado. A confissão que é aceita pelo Deus de infinita piedade é a confissão que nasce espontaneamente do íntimo do coração. Diz o salmista Davi: o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Está em Salmos 34, verso 18. A confissão verdadeira é sempre de caráter específico e reconhece pecados específicos. Alguns pecados podem ser do tipo que devem ser levados unicamente a Deus. Outros devem ser confessados às pessoas que foram por eles ofendidas. Outros ainda podem ser de caráter público, devendo por isso mesmo ser confessados publicamente. Mas toda confissão deve ser clara e objetiva, citando os pecados dos quais a pessoa é culpada. Há grande necessidade hoje de arrependimento e confissão sinceros. Os que não se humilharam diante de Deus, reconhecendo a própria culpa, ainda não cumpriram o primeiro requisito de aceitação. Se não experimentamos aquele arrependimento do qual não nos arrependemos e ainda não confessamos nosso pecado com verdadeira humilhação de alma e quebrantamento de espírito, abominando a própria maldade, nunca buscamos de fato o perdão dos pecados. A única razão pela qual não podemos ter a remissão dos pecados é que não estamos dispostos a humilhar o coração orgulhoso e a cumprir as condições da palavra da verdade. A confissão misturada com lágrimas e tristeza, que é o derramamento do íntimo da alma, abre caminho até o Deus de infinita piedade. Amém. Vejamos aqui que interessante, a confissão deve ser sincera e específica. Que Deus nos ajude, queridos irmãos, que confessemos nossos pecados, sejam eles de que natureza forem, mesmo pecados públicos ou pecados pessoais, devemos pedir perdão, confessar e suplicar o perdão do Senhor, dos irmãos, da nossa família. Não deixemos a nossa confissão para depois, para que não seja tarde demais. Oremos. Pai querido, queremos te agradecer por esta meditação tão maravilhosa e tão importante. Que possamos refletir nessas palavras e que não venhamos deixar nenhum pecado sequer sem confissão. Nos leva, Senhor, a confessar os nossos pecados. Toca em nossos corações para que esses pecados sejam realmente confessados e nós cheguemos ao arrependimento tão necessário para a obtenção do perdão. Nós dependemos do Senhor para isso, Pai querido. Nos ajude, somos tão fracos, tão pecadores, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos abençoe, nos ajude, nos dê força, que a nossa fé seja fortalecida. Pedimos a Ti, nos dê o arrependimento sincero, possamos confessar todos os dias os nossos pecados e que o Senhor nos perdoe, nos purifica e nos abençoe em nome de Jesus. Amém.